Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Odete Costa, cientista social e antropóloga. Nesse canal nós falamos sobre ciências humanas e linguagens e as aulinhas, eu vou chamar de aula, porque isso é aula. As aulinhas terão uma duração de no máximo 10 minutos, com temas variados, vai estar separado numa playlist e eu espero que você goste, certinho? E já taca logo o dedo aí no like, se inscreve se não é inscrito e compartilhe, porque sociologia é vida, sociologia é muito bom, sociologia é pra vida, certinho? Seja bem-vindo ao meu canal. A aula de hoje é um pouco mais geografia do que sociologia em si, mas é aula de sociologia, certo? É porque a nossa temática é um pouco mais voltada para território, mas nós vamos falar um pouco também do aspecto social disso. Então, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Vamos lá. Quando a gente olha para o mapa do mundo, vemos uma imensidão de cores e linhas. Cada linha dessa é uma fronteira, dividindo o planeta em países. Mas já pararam para pensar que essas linhas realmente significam? E por que elas são tão importantes a ponto de gerar guerras e conflitos há séculos? A resposta para esta pergunta está na profunda e complexa relação entre território e poder. E é exatamente isso que nós vamos explorar hoje. Preparem-se para ver o mapa não como ele é, mas como ele foi construído. Para a geografia, território não é só o chão que a gente pisa, é um espaço de poder. O grande geógrafo brasileiro Milton Santos dizia que o território é o chão e o campo das relações sociais. E a base é o palco onde grupos sociais, sejam eles estados, comunidades ou empresas, se apropriam de um espaço e controlam e o usam para exercer a sua influência. O território é a base material da soberania. A forma mais comum de organização territorial que conhecemos é o Estado-nação. A ideia é bem simples. Uma nação, que é um povo com uma identidade e cultura compartilhadas, deve ter um Estado, que são as instituições do governo, em um território definido por fronteiras. Pense na Alemanha ou na França. São estados-nação clássicos, cujas fronteiras foram consolidadas após muitos conflitos e negociações históricas. Mas essa regra nem sempre se aplica. É aí que nascem os conflitos. O povo curdo, por exemplo, é uma nação com dezenas de milhões de pessoas, mas eles não têm um estado próprio. Ocupam um território que se estende por 4 países: Turquia, Síria, Iraque e Irã. Por décadas, eles têm lutado por autonomia ou por seu próprio Estado, mostrando que a relação entre nação e território nem sempre é harmoniosa. Lembrando que um Estado-nação, no nosso caso aqui, brasileiro, inclui o judiciário, o legislativo e o executivo. Nosso Estado-nação é protegido pelas Forças Armadas, pela Aeronáutica e pela Marinha Brasileira. Certo? Vamos para a parte 2. As fronteiras em disputa. As fronteiras são linhas dinâmicas e o que as muda são as disputas de poder. Vamos ver algumas das principais motivações para esses conflitos. Disputas por recursos naturais. Onde há riqueza, há conflito. O controle de recursos como petróleo, gás ou água é uma das maiores fontes de disputa territorial. Um grande exemplo é o Mar da China Meridional. Vários países, incluindo a China, o Vietnã e as Filipinas, reivindicam ilhas e áreas marítimas ricas em petróleos e gás. A China, em particular, tem usado seu poder para construir ilhas artificiais e bases militares, desafiando abertamente o direito internacional e mostrando que, na prática, quem tem mais poder militar pode redefinir o território. Outro caso emblemático é a bacia do Rio Nilo. O Egito,
Sudão e Etiópia dependem da água do rio. A construção da grande barragem da Renascença Etíope pela Etiópia gerou uma enorme tensão com o Egito, que teme a redução do seu fluxo de água. De repente, a água se transformou em um recurso natural, em um ativo estratégico de poder, capaz de alterar as relações geopolíticas da região. Outra coisa, fronteiras de exclusão e controle de migração. As fronteiras, que não são apenas linhas no mapa, são também barreiras que controlam o fluxo das pessoas. Países ricos constroem muros, como a famosa barreira entre os Estados Unidos e o México, para limitar a entrada de imigrantes. Essas fronteiras militarizadas não são apenas um muro de concreto. Elas simbolizam a enorme desigualdade entre dois países e a luta por melhores condições de vida. Outra coisa, disputas ideológicas e geopolíticas. As fronteiras também mudam por choques de interesse entre grandes potências. Um dos exemplos mais recentes foi a anexação da Crimeia pela Rússia, em 2014. A Crimeia era um território da Ucrânia, mas a Rússia, sob a justificativa de proteger a população de língua russa, a anexou a essa ação e violou a soberania ucraniana e reacendeu as tensões entre Rússia e o Ocidente, nos lembrando que o poder de uma nação pode, de fato, reescrever as fronteiras de outra. Agora vamos concluir. Vamos para as fronteiras que mudam. Para fecharmos a ideia principal que eu quero que vocês levem dessa aula, é o seguinte: as fronteiras não são naturais e nem permanentes. Elas são representações materiais e dinâmicas de poder. Elas se movem, se transformam e dão resultado de negociações, conflitos, interesses econômicos e choques de ideologias. E para exercitar esse olhar, pense comigo, a disputa entre a Argentina e o Reino Unido pelas Ilhas Malvinas é por causa de quê? É por petróleo? É por petróleo? Será? Ah, não, é por nacionalismo. Será? Ou é pelas duas coisas? A resposta é o que está em jogo em todas as disputas territoriais: o controle do espaço para exercer poder. Então, o estudo das ciências sociais, o estudo das ciências humanas, e nesse caso, mais específico da geografia, da geopolítica, nos permite ir além do mapa e entender de verdade as causas dos conflitos que definem o nosso tempo. O Brasil que se cuide em relação aos nossos minérios, porque tem gente com olhão em cima das nossas riquezas minerais. Então é isso. Certinho. Então chegamos no final. Eu espero que você tenha aprendido sobre o assunto de hoje e se cuide, fique bem e até a próxima.